Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos ver a instalação do Ubuntu Linux 22.04 LTS no VirtualBox. O download do arquivo ISO, a imagem, pode ser baixada em ubuntu.com, clicando em Download e procurando a opção Ubuntu Desktop versão LTS, que é a versão com suporte por 5 anos. Muito bem, com o arquivo da imagem, nós podemos iniciar o VirtualBox e criar uma nova máquina virtual. Clicando em Novo, damos um nome para essa nova máquina. Se não for selecionada automaticamente a opção Ubuntu Linux, você pode selecionar nessas caixas de seleção. Elas servem apenas para adiantar um pouco a configuração e personalizar o logotipo. Selecione uma quantidade de memória que esteja dentro do campo verde nas próximas janelas. No meu caso, eu vou selecionar o equivalente a 4 GB de memória para a máquina virtual, criar um novo disco rígido, manter a opção padrão VirtualBox, a opção padrão também dinamicamente alocado, e aumentar o tamanho para que eu possa instalar outras aplicações, Docker, etc. Lembrando que, como o tamanho é dinamicamente alocado, ele não irá ocupar o valor selecionado logo de cara, mas o arquivo vai crescer conforme for utilizado. Eu vou selecionar 40 GB. Antes de prosseguir com a instalação, há algumas outras configurações que podemos fazer aqui. Podemos clicar em Configurações. Na opção Avançado, como se trata de um sistema desktop, nós podemos habilitar a área de transferência compartilhada e o arrastar e saltar. Lembre-se que um princípio das máquinas virtuais é que elas são isoladas do sistema host, a não ser que nós deliberadamente configuremos o contrário. Esta é uma configuração que deliberadamente une as máquinas virtuais, o sistema guest, convidado, e o sistema host. Podemos acrescentar uma descrição, se for da sua vontade, e habilitar a criptografia de disco, mas normalmente, como esta máquina vai ser só para teste, eu não vou fazer isso. Na aba Sistema, eu vou desabilitar a opção de disquete. Em processador, eu vou aumentar para 2 CPUs, habilitar PAE/NX. Em monitor, habilitar a aceleração 3D e aumentar a memória de vídeo. Nas configurações de rede, eu vou manter a opção padrão NAT, mas se eu quisesse que essa máquina se comportasse como qualquer outra na rede, eu usaria a opção placa em modo bridge. Lá no site do professor tem as explicações sobre o comportamento da rede no VirtualBox. Em armazenamento, eu posso selecionar já a imagem, o arquivo de imagem que nós baixamos. E aqui está Ubuntu 22.04 LTS, o arquivo de imagem, o arquivo ISO. Agora podemos iniciar a instalação. A máquina está configurada. Vai fazer a inicialização e vamos instalar ou testar o Ubuntu. O visual da instalação está um pouco mais moderno em relação à versão anterior, 20.04. Lembrando que essa nomenclatura do Ubuntu, a cada 2 anos há uma versão Long Term Support, uma versão LTS. Essa é a versão que deve ser usada em aplicações corporativamente, uma versão mais estável,
uso comercial do sistema, porque é uma versão com suporte de 5 anos. A Canonical lança uma versão do Ubuntu a cada 6 meses, mas cujo suporte é limitado. Muito bem, está demorando um pouco. E aqui está a primeira janela do sistema. Eu estou fazendo pequenas edições no vídeo, apenas para que ele não fique tão longo, pausando a instalação. E muito bem, finalmente temos o menu que permite testar o Ubuntu ou prosseguir diretamente para a instalação. Eu vou selecionar o idioma português do Brasil e prosseguir diretamente com a instalação. Se fosse um dual boot, seria uma excelente ideia poder fazer o teste antes de prosseguir. Há um pequeno bug na instalação que muitas vezes acontece no VirtualBox, de que a janela não aparece inteira, então é necessário arrastar aqui pela barra de título para que a gente consiga fazer a instalação corretamente. Provavelmente o seu teclado já terá sido detectado corretamente. Se não, basta clicar em detectar layout. Eu já testei ali e vou continuar. Vou fazer uma instalação normal. Não vou baixar as instalações para ganhar tempo, mas vou permitir a instalação de programas de terceiros, principalmente no caso de uma instalação diretamente em Bare Metal na máquina. Isso faz bastante diferença, garante mais compatibilidade com os drivers dos seus periféricos. A não ser que você tenha alguma restrição a utilizar algum programa não livre. Parte desses softwares de terceiro podem não ser de licença completamente open source. Muito bem, o próximo passo, ele pede para que nós confirmemos a instalação do sistema no disco. Essa instalação vai ocupar todo o disco rígido virtual, é o que nós queremos na máquina virtual, e vou clicar em instalar agora. Confirmar as mudanças. Verifique se ele detectou corretamente o seu fuso horário e a região onde você está e clique em continuar. Agora podemos completar os dados. Por exemplo, o nosso nome. Se desejar ajustar o nome da máquina, o nome do computador e uma senha. Como essa é uma máquina de teste, eu não vou colocar nenhuma senha muito forte e é interessante você colocar alguma senha se for uma máquina apenas para teste, apenas para treinar o uso do Linux. Uma senha bem fácil, ou de repente até anotá-la na descrição da máquina virtual. Claro, jamais faça isso se você estiver configurando uma máquina, por exemplo, para poder acessar o banco com segurança, ou uma máquina que estará em produção. Utilize uma senha forte e não anote a senha em nenhum lugar visível. Agora ele vai copiar os arquivos, isso deve levar um pouco de tempo. É possível verificar a apresentação de slides com informações sobre o sistema. E dependendo da velocidade do seu computador, dá tempo de tomar uma água, um café, que isso pode demorar um pouco. Eu vou continuar fazendo essas pausas estratégicas para que o vídeo não fique muito longo. Ok, então depois da pausa aqui no meu computador, deu tempo de tomar uma água, tomar um café, esticar as pernas, tirar um cochilo e estamos
quase terminando de copiar os arquivos. E finalmente devemos passar aí à próxima etapa da instalação. A máquina aqui do professor já está um pouco velhinha, essas operações já são um pouco mais demoradas. E passamos aqui à instalação do sistema. Uma etapa que também demora um pouco menos normalmente do que a etapa anterior. Estamos chegando quase ao final dessa parte de instalação. Primeiro a cópia dos arquivos, depois instalação, configuração, remoção de arquivos desnecessários. Então, alguns pacotes restantes que precisam ser baixados, uma série de processos que vão acontecendo automaticamente nessa etapa. Agora quase concluindo mais essa etapa. Temos a conclusão da instalação com a opção de reiniciar o computador. Muito provavelmente o CD virtual de instalação será removido, é possível confirmar observando este ícone do CD-ROM aqui embaixo. Caso seja necessário, é possível clicar com o botão direito nesse ícone e remover o disco do driver, se isso não acontecer automaticamente. Veja, ele pede para remover a mídia, ela já foi automaticamente removida, já está vazio, pressionar Enter. Agora ele vai reiniciar a máquina e deve carregar normalmente o sistema operacional. Eu vou pausar novamente o vídeo durante o processo de boot. Agora temos a tela de login, seleciono o usuário, digito a senha. E temos finalmente o nosso Ubuntu instalado. Talvez você tenha o mesmo problema que eu estou tendo agora, a configuração, a resolução está bastante baixa. Para ajustar a resolução, nós vamos selecionar as configurações. Antes disso, você pode, se quiser, ignorar essas contas online, o Live Patch. Nesse momento eu não vou mandar informações sobre o sistema. Vou permitir que acesse minha localização geográfica. E não vou instalar nada agora, mas sempre é bom relembrar. Você pode instalar o VS Code, cliente do Zoom, Teams, VLC, vários softwares que o Google Chrome que funcionam muito bem no Linux. A maioria deles disponível na loja de software da própria distribuição. Vou clicar em Feito para sair dessas boas-vindas. Clicar aqui no canto superior direito, selecionar Configurações. E ajustar a resolução aqui em Monitores. Vou colocar uma resolução maior. Nesse primeiro momento eu não vou nem colocar exatamente a resolução do meu monitor, apenas uma resolução um pouco maior. Aplicar. Ok, manter essas configurações. Ele está pedindo para atualizar os programas, eu vou fazer isso mais tarde. Vou fechar as configurações. E a partir desse ponto, eu posso fazer as outras configurações que eu achar necessário.
instalar software, instalar os adicionais de convidados do VirtualBox, exportar essa máquina para que eu possa usar em um outro computador, enfim, continuar conhecendo o Ubuntu Desktop 22.04. Espero que tenham gostado, aproveitado para instalar a máquina virtual do Ubuntu Linux de vocês e até o próximo vídeo.